Vocês conseguem me ouvir? A gente está... Oi. Ah! Oi, professora! Oi! Olha, eu- olhar para a senhora sorrindo, estou aqui me sentindo do seu ladinho. Que coisa linda! Muito bacana. Gente, tô vendo aqui as pessoas. Boa noite, todo mundo. Muito obrigado vocês estarem aí com a gente. As pessoas conseguem ouvir a gente, professora Tânia? Conseguem sim, conseguem sim. É a primeira live que você faz? É a primeira de tudo, é a primeira minha, a primeira do projeto. E para mim, que honra poder ser com a senhora. Não, porque ó, eu não consigo imaginar começar em melhor estilo. Não, é fantástico. Assim, eu não sei se as pessoas conseguem ter noção do que é um aluno que chegou numa faculdade de Direito e olhou para a sua professora anos atrás, não vou nem dizer quantos, tá, professora? E de repente eu estar hoje aqui conversando com a minha professora, aliás, não só minha professora, minha orientadora. Então, assim, para mim, isso aqui é uma satisfação enorme que acho que as pessoas deveriam experimentar. A satisfação é toda minha. E eu agradeço o convite. Você é especial. Chegou na universidade e tal, né? Sobre locações que ninguém achava, né? Todo mundo dizia, gente, locação, assunto tão batido. Simplesmente esse moço tirou 10 com louvor, tanto no texto quanto na e que eu tenho um orgulho imenso. E até hoje, todo mundo, as pessoas que assistiram, os professores que participaram da banca, e foi muito, muito. Eu só posso dizer que tudo isso é fruto da minha orientadora, porque eu cheguei lá, olhei para a senhora e falei, professora, e aí? Você falou assim, ó, vamos, vou te dar a mão, e me arrastou. Então, realmente foi marcante para mim. E meus amigos até hoje falam, caramba, cara, como é que você conseguiu tirar aquele 10? Eu falei, não sei, pergunta pra Tânia. Mas, Taninha, agora me diz, como é que é a senhora, coordenadora de Direito da Cândido Mendes? Cara, que coisa bacana. Olha só, a Universidade Cândido Mendes é uma instituição que me é cara, porque eu estudei na Cândido Mendes. Eu sou carioca, entrei para a universidade aos 17 anos, uma menina, não é? Não vou dizer quanto tempo faz isso. Ah, outro dia. Naquela ocasião, eu não imaginava que ia ser professor e tal. Depois me formei, fiz alguns trabalhos, lecionei alguns cursinhos. E aí, de repente, eu tive um relacionamento, ia casar, não casei e tal. O Rio de Janeiro ficou meio pequeno. E um amigo da minha irmã, que já trabalhava no fórum, né? Ela em Cordeiro, meu cunhado em Cachoeiras de Macacu, ela me ligou e disse, olha, tem um amigo que tem um escritório aqui, está querendo dividir com alguém. Você está meio de saco cheio do Rio, quer vir para cá? Eu vim. E aí fui, trabalhei nesse escritório, aí depois de ser procuradora-geral em Cordeiro, muito legal. E aí lá eu conheci Paulo, filho de doutor Paulo César Barroso, uma família que eu amo muito, e o Paulo Sérgio tinha uma bolsa de estudos para Harvard e ele precisava resolver a adoção do filho dele. Aí eu fiz a adoção, não é? E o meu telefone deu uma creca aqui no suporte do... Aí o que aconteceu? Depois de eu ter feito a adoção, ele obviamente foi embora. E aí, antes dele ir embora, ele me indicou para a universidade, porque ele dava aula já na universidade. Olha só, ficou o dia inteiro esse tripé direitinho. Aí agora faz isso, mas não tem problema, a gente vai se acertando. Aí eu fui, fiz um teste na universidade e iniciei. E foi muito engraçado.
engraçado, e isso já tem 22 anos. E nesses 22 anos, eu digo para você que eu não comecei maravilhosa como eu sou. Hoje eu digo que eu sou maravilhosa. Eu sei exatamente a professora que eu sou, o que eu represento no lugar que eu vivo, entendeu? No tempo e no espaço. E eu acho que todo mundo deve ser assim. Isso não é prepotência, é justamente ter aprendiz todos os dias. E ter a autoestima super elevada, que é o que eu tenho muito. Não, e sem contar que isso é uma consciência de quem você é. Ter consciência de quem nós somos é fantástico. Eu acho que todo mundo deveria de ser assim. Conclusão. Fui. E aí uma série de trabalhos, né? Algumas coisas que eu exerci. E, de repente, veio o convite. Olha, a universidade tá precisando de um coordenador. Evelise tinha saído e aí o professor Francisco estava acumulando. Eu tenho respeito, uma admiração e gosto muito da Evelise, ela é maravilhosa, uma mulher para mim incrível. O que aconteceu? Eu falei, tudo bem, vamos encarar então. E aí fui. E aí eu estou desde 2015 como coordenadora e como professora desde 99. 21 anos completam agora. Outro dia, lá 99. Outro dia. Agora, então, olha só. E aí, vou te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o nosso tema. Como é uma mulher num lugar que potencialmente é dominado por homens? Coordenação, direito. E aí, como é isso? Como que funciona? Como que chega e fala assim, ó, tô aí. Oi. Olha, eu digo para você o seguinte, que no mundo do direito, eu particularmente não vejo tanto preconceito, tá? Não sei se tem... só ajeitando aqui, peraí. Peraí, deixa eu só colocar no suporte aqui. Mas assim, eu particularmente não tenho muito problema no direito, tá? Eu te digo que realmente no direito eu nunca tive problemas de preconceito ou enfrentar algum tipo de violência por ser mulher. Eu acho que o profissional da advocacia, ele é mais aberto e luta também por essa coisa. Mas eu digo para você preconceitos por ser mulher, por não ser da região, por ser carioca, por ter opinião, por externar a minha opinião. E já sofri algumas ameaças, isso já sofri, mas olha só, quem está na chuva está aí para se molhar, né? E quando a gente acha que a coisa está muito exacerbada, a gente vai a uma delegacia, a gente conversa com o delegado, a gente procura os amigos, né? Eu acredito de falar jamais, até porque eu sou uma professora, eminentemente uma professora, eu sou opinião. Você já tem mais de 10 anos de formado, não é? Taninha, o seu som está falhando. Meu som está falhando? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Ai. Peraí. E agora, tá beleza? O som tá bom, só precisa se enquadrar. Aí, tô te vendo. Tá me vendo? Maravilha. Beleza. O corte quebrou aqui agora, pessoal. Mas, assim, eu acho que preconceito é uma coisa até cultural, sabe, Adriano? A gente vai enfrentar todo o tempo. E as mulheres têm que estar preparadas para isso, né? A gente não pode haver a omissão da mulher,
A mulher tem que acreditar nela, ela tem que acreditar no potencial dela, no que ela quer, principalmente nas suas convicções, e não deixar com que influências externas, né? A questão do namorado, do marido, do companheiro, querer dominar, querer fazer com que ela seja submissa. Não, eu acho que o relacionamento bacana é aquele que a gente anda de mãos dadas lado a lado. Pois é, Tânia. E aí, acho que isso é exatamente o que eu vejo como solução. As mulheres, elas foram criadas, e a gente está falando com aquela ideia de que é até uma frase muito antiga que se ouve, né? Ah, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas a ideia disso é dizer que a mulher está sempre submissa, como um acessório, é um satélite do homem, e isso cria uma geração de pessoas que acham que isso é verdade, e não é verdade. Aliás, cria uma sensação para o homem de que é verdade e para a mulher de que ela tem... E não. Eu vejo, a gente vê, muito se fala em defesa da mulher, em proteção da mulher, só que eu vejo, e acho que talvez a minha grande crítica para muitos desses programas, é que eles sempre acham que a mulher é a hipossuficiente. Ela não consegue se defender. A mulher não consegue. Então, se precisa ter alguém que... Pode ser que em alguns casos isso seja verdade. Tem mulheres que vão precisar que você dê a mão, que você pegue no colo, que você tire dali. Mas, em geral, você precisa entregar para essa mulher uma crença nas capacidades que ela tem. Ela tem que acreditar no que ela é e quem ela... Você foi perfeita quando for... Você acredita em si. Ó, já começa por aí. Porque se você não acreditar, as pessoas vão olhar e falar assim, mas ela mesma não acredita, ela não se sente capaz. Eu acho que a ideia é mostrar para as mulheres que elas são capazes. Sim. Por vários meios, né? Digo que eu tive uma influência boa do meu próprio pai, tanto ele quanto a minha mãe. Eu tive uma criação muito bacana, uma família com 2 filhas, e o meu pai, ele dizia que o que a gente tinha que aprender, a gente tinha que aprender em casa com ele, com a minha mãe. Tinha uma coisa de liberdade vigiada, né? Ah, vamos sair, vamos a um barzinho, daqui a pouco ele comia pizza com a gente e tal, na outra mesa, dava um até logo. Mas eu te digo que essa liberdade vigiada foi bem bacana, porque o diálogo, uma coisa que a gente nota, as pessoas têm dificuldade de falar, as pessoas têm dificuldade de dialogar. É muito importante que as pessoas falem, seja a mulher reclamar, seja a mulher falar para o seu companheiro, para com quem ela se relaciona, olha, isso não está legal, isso não está assim, porque a gente anda num momento tão difícil, né? As pessoas estão tão arvoradas assim, com determinadas coisas, e às vezes intolerantes, e eu acho que o bom senso, o respeito é primordial em qualquer relação. É como se fosse uma plantinha que a gente vai regar todos os dias, não é? Então, eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelo semelhante. A empatia é super importante, colocarmos no lugar do outro, mas eu acho que o respeito é primordial em qualquer relação. É isso, Tânia. Perfeito. E assim, isso é legal porque eu, apesar de não ter conhecido pessoalmente, eu conheci tão bem você, de tanto que você falava do teu velho pai, que assim, eu me sinto parte, tá? Era muito legal ouvir as histórias, porque era uma história de um cara muito cabeça, com uma mentalidade à frente do tempo. Isso é bacana de ver. E aí produz uma mulher à frente do tempo. É isso que a gente precisa. A gente tem que dar às mulheres ferramentas para que elas percebam o espaço delas no mundo. Sempre disse para a gente, Adriano, que ele não precisava ele deixar patrimônio nenhum. O que ele queria era que a gente estudasse. Nós podíamos estudar até quando a gente quisesse. Tanto é que eu fui muito desaforada com 18 anos, de trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Aí fui trabalhar num banco que ficava me olhando, eu não aguentava mais ser espelho. Depois ele me
Mas, assim, é muito importante a gente poder ter o estímulo dentro da própria casa, sabe? E ele achava que o conhecimento era o principal. Por isso que o maior conselho que eu dou para todos os que estudam comigo, que foram meus alunos, que são hoje meus amigos, professora, vou mandar uma petição para você corrigir. Nada disso. Você manda uma petição para eu dar uma revisada junto com você. A correção foi lá no banco da faculdade, já passou. Mas eu sempre estimulo que todos continuem estudando. Não tem patrimônio melhor do que o conhecimento. Para a mulher, porque se ela não tem conhecimento, ela é manipulada. A série de violências que existem, não é? A mulher pode ter, além da violência física, que a própria lei, a gente tem a violência, tem a violência moral. Então, eu acho que quando ela tem conhecimento, e às vezes não precisa fazer graduação, mestrado, pós, o ensino está super acessível para todo mundo, mas com cursos de extensão, vai ler, como é importante lerem. Sempre falei universidade para ler as minhas semana, e todo mundo. É assim que se aprende, né? E a mulher, principalmente, né? Porque, assim, a mulher, quando ela é aprisionada mentalmente, ela começa a acreditar que o mundo é aquele mundo que estão entregando para ela, que ela é aquilo que estão dizendo que ela é, e ela não tem esse conhecimento de mundo, ela vive aquilo como realidade. E vai se resignar achando que o que diz, o que lhe é dito, é verdade. Aquilo vai dominando. Então, você é burra, ou você não é capaz, ou você é uma idiota. E ela vai pensar, poxa, eu devo ser mesmo. Ou eu deixei a comida queimar, não sei fazer comida. Meu marido falou que eu não quero, minha roupa ficou suja, então eu não sei lavar roupa. E ela vai vivendo aquele mundo. E isso não acontece só, Tânia, e é engraçado isso. Não é com a mulher que é a dona de casa, que tem pouca cultura. Isso acontece com grandes profissionais, que são profissionais para fora da casa, muito respeitadas. Mas quando chega em casa, ela não consegue ter esse mesmo desempenho. Mentalmente, ela está aprisionada. Já ouviu casos assim? Você? Sim, a violência psicológica, a violência emocional, que distorce os fatos, que devassa a vida daquela mulher, que minoriza, diminui a mulher, como existe, sabe? E tenho casos de pessoas que eu conheço, tive caso há alguns anos de uma amiga do Rio, uma pessoa de grande relação minha, que estudamos juntas, frequentava a minha residência no Rio, chegou e o que acontece? Essa mulher maravilhosa, super competente, uma profissional, na época ela já tinha, eu tinha apenas uma graduação na época, ela já tinha duas, ela já tinha duas pós-graduações, ela estava disputando mestrado, só que essa mulher apanhava, assim, fervorosa. E aí, sabe aquela coisa assim, de que aparece roxa? Caí da escada, no banheiro, eu escorreguei. E aí, um dia eu falei, olha, a próxima vez que você aparecer roxa e for um caiu da escada, um tapete do banheiro, a gente corta a amizade. Porque eu não quero perder você, sabe? Eu quero a minha amiga para sempre comigo, que foi criada comigo. Mas isso demorou. E olha, Adriano, uma pessoa super esclarecida, entendeu? Uma mulher que tinha uma profissão, lidava com uma série de pessoas, tremendamente atuante no segmento dela, mas por amor. Aí eu dizia, gente, que amor é esse, sabe? Eu acho que o amor não pode acabar comigo, muito pelo contrário. O amor de verdade é aquele que me põe para cima, é aquele que me faz não é? Então, essa pessoa, houve um acidente muito sério com ela, tá?
E aí, então, ela resolveu denunciar. Mas ela levou, acho que uns 2 ou 3 anos. Que é De sofrimento. De sofrer. sofrer. Porque essa mulher, ela tem o sofrimento da violência, ela tem o sofrimento da vergonha. Tanto é vergonha que ela não conseguia admitir nem para as amigas, para quem. Porque assim, ela não consegue falar na família, mas não consegue falar nos amigos. Isso significa o seguinte, que ela estava sofrimento, o sofrimento dela era tamanho mental e físico, que ela não conseguia nem pedir ajuda. Olha, me ajuda, ela não conseguia. E não vai. E engasga, e fica preso aqui. Sim, mas chegamos a parar um tempo de nos falarmos justamente por isso. E ela dizia assim, não tem nada a ver, você está criando coisas. Aí eu dizia, criando coisas, você aparece roxa na academia, coisas assim. Então, é muito estranho. E uma coisa que me amedronta muito, na verdade, é que me incomoda, não é nem que me amedronte, me incomoda. É por que a mulher não denuncia, sabe? Eu já fiz alguns trabalhos, algumas pesquisas de campo, e aí você tem ela não denuncia porque ela fica com medo de não ter renda, ela não denuncia porque ele é o provedor da casa, ela não denuncia porque ela fica com vergonha da família, ela não denuncia porque ela saiu da casa dos pais e hoje ela passaria assim uma grande decepção. Então são algumas quisilas que a mulher fica se atendo e sofrendo, né, com isso, apanhando com isso. E a gente tem uma de leis. Olha, a própria Lei Maria da Penha, agora na época da pandemia, a gente teve uma alteração nela e justamente por causa dessa questão do distanciamento social. As pessoas ficaram muito juntas, alguns relacionamentos cada vez melhores, não é? E outros não. Outros as pessoas não se suportam. Mas a Lei 14.022 de 2020, eu fiz até uma colinha para eu não esquecer aqui para falar bem bonito para você. Oh. Essa lei, inclusive, porque a Lei Maria da Penha, é preciso que se diga, ela não é única e tão somente em defesa das mulheres. Ela é uma lei que foi criada para a defesa da integridade familiar. E aqui a gente encontra a criança, o adolescente, o idoso, e também, com a 14.022, a inclusão do deficiente. Porque, às vezes, mulheres deficientes sofrem muita violência. O começo é tudo muito lindo e depois não. Só que as pessoas precisam entender que, quando o amor acaba, a amizade pode continuar. Então, antes de tornar isso uma violência, acho que uma boa conversa, não é? Tânia, você consegue, você não sei como é que vai. Não, todo mundo consegue, sabe? O diálogo é importantíssimo. Eu estou fazendo um mestrado agora de mediação. Como eu estou mudando a minha cabeça, como isso é importante demais. Às vezes os colegas advogados falam: a mediação vai acabar com a gente, vai acabar com o nosso trabalho. Muito pelo contrário, Adriano, você tem um nicho aí maravilhoso. E já é um tipo de programa, um tipo de conduta usado na Europa, usado na América, em vários países. Hoje, E o direito continua lá, os advogados continuam lá. essa coisa de só litigar, só litigar, só litigar, muito pelo contrário. E a gente tem. E essa ideia de só a briga resolve é o que acaba entrando dentro de casa. Ah, não, então eu não consigo conversar em casa, eu vou brigar lá fora, no tribunal, vou brigar. Não, talvez é isso. Ó, eu não preciso só ganhar, não preciso só perder. A gente tem um meio termo, vamos entender isso? Isso. Não é só o ganha-ganha, não é? A gente tem leis no país desde 2003, quando a gente era 10.778, que ela foi agora atualizada, se eu não estou enganada, em 2019, pela 13.931. O que isso significa? Essa lei de 2003, ela dizia que a mulher que chegava num pronto-socorro, né, em algum hospital, compulsoriamente deveria de existir a notificação. Só que existe um pudor das pessoas, né? Tipo assim, eu não vou me meter em briga de marido e mulher.
né? Aí eu estou escutando aqui quem mora em prédio, em condomínio de apartamentos. Eu estou escutando uma briga ali, o casal está brigando, eu não vou me meter. Você não vai se meter, mas eu acho que você deve ficar com seus ouvidos bem atentos, porque se você notar algo diferente, você tem que se meter sim, porque senão é mais um feminicídio que vai acontecer. E aí essa lei foi atualizada para a gente ter hoje uma outra, 13.931 de 2019. Ela obriga que os profissionais saúde registrem a ocorrência dessa violência no prontuário e que em 24 horas eles comuniquem à autoridade policial. O legislador sentiu a necessidade de modificar isso justamente em razão do aumento do feminicídio. É uma coisa absurda. A própria violência em si contra a mulher, como isso aumentou. Eu não sei, eu acho que a gente devia fazer o estudo na cabeça dos homens, né? Eles tratam as mulheres como descartáveis. Permanentemente. O cara acha que é uma coisa, né? E é uma loucura, porque esse sujeito, ele nasceu de uma mulher, ele foi amamentado por uma mulher, e como ele pode desrespeitar uma mulher de tal forma, né? E é engraçado essa sua colocação sobre a lei, porque a ideia que se tinha é justamente de que, olha, os profissionais de saúde não podem se meter na comunicação porque isso é esfera policial. Só que tudo bem. Só que a esfera policial não dá conta, não chega para eles. Assim, a gente verifica que a subnotificação já é grande, mas a subnotificação para a polícia é menor, porque os outros órgãos começam a ter conhecimento, mas não chega para os órgãos policiais. Então, evidentemente, a polícia não vai agir, não vai ter políticas de repressão, e a gente gera isso que está aí, essa sucessão de erros. Exato. Se a polícia não tiver conhecimento, não tem como ela agir. E hoje em dia, a medida protetiva já pode ser pedida até pelo delegado, não precisa mais só o juiz. O próprio delegado uma das alterações também foi isso. Nós temos no sistema jurídico brasileiro, eu, lógico, advogada de carteirinha, né, professora de direito, defendo a criação da lei. A gente tem algumas incríveis, mas nós temos leis maravilhosas. Você vê, a lei da Carolina Dickmann foi o primeiro texto legal que falou, que tipificou, na verdade, um crime cibernético. A gente ainda nem falava em lei geral de proteção de dados, né? E a gente teve isso, que era a invasão do dispositivo eletrônico, na ocasião, justamente para quê? Sem a permissão do proprietário, por vingança, às vezes, não é? Externar as fotos íntimas também, uma violência psicológica horrorosa. Mas... Sim. Muitas vezes é um jeito que o agressor tem de se vingar. Ele fala, não, eu sei como que eu vou atingir. Sim. E ele vai e libera aquelas fotos para o máximo de gente possível, ou às vezes até direcionado, para a família, para o trabalho, para criar justamente o constrangimento. Ele quer a violência. Funciona tanto quanto um soco, talvez pior. Alguns dizem que é pior. Porque o que vai para a internet, ele não cessa, né? Ele está na internet. Então, assim, aquela violência foi feita uma vez, mas os efeitos dela, a vítima vai sentindo todos os dias. Então ela vai tendo sofrimentos mentais constantes, vergonha constante. Ela vai nos lugares e ela é reconhecida, ela te vi. Isso deve ser uma situação tão drástica para a vítima, que eu até vi que alguns casos, principalmente no estrangeiro, eles têm punições mais severas por conta do índice de suicídios. As vítimas, como elas não conseguem retirar aquele material, e aquilo vai gerando sofrimento, elas começam a ter pensamentos suicidas, elas começam a se maltratar, se punir, perdem emprego, perdem relacionamentos. Isso é muito cruel. E é uma ação, apertar de botão para jogar tudo na rede.
Sim, e é muito difícil as pessoas às vezes entenderem. Ah, não, o Supremo julgou lá, não tem direito ao esquecimento no Brasil. Não é nada disso, não é nada disso. É completamente diferente, porque a gente tem advogados de plantão pelo mundo, né? Eu digo que brotam, mas na verdade o que o Supremo julgou é que na questão daquele crime, a notícia de um crime, isso não pode ser esquecido, isso não fazer com que ele não seja noticiado. Agora, desindexar o seu nome, como num caso desse, em que você... Ah, mas por que tirou foto dos íntimos? Olha só, o relacionamento das pessoas não tem nada a ver com isso, não é? O direito de tirar a foto, ela tem. Aliás, qualquer um tem de si, de uma relação que esteja. Porque ela pode ter consentido... E, aliás, considerando que ela tenha consentido, né, Tânia? Porque vai que foi aquela oculta, que ainda ela é um outro crime. Mas, considerando que ela tenha consentido, isso está na esfera de direito dela. Não permite, em hipótese alguma, a divulgação. Sim. Que é crime. Sim, sim. E crime novo, né? Entrou no Código Penal em 2018, justamente por alguns casos famosos. Então, peraí, a gente está vendo que não está dando conta, a gente precisa tipificar. Olha, você tem uma outra legislação que permite à mulher requerer a separação, o divórcio ou a dissolução da união estável, porque ela foi vítima de violência, com um tramitar desse processo uma celeridade bem maior. O último que a gente teve agora, a perseguição, que é o stalking, né? Em 31 de março, acho que é 4.132, eu acho que é, 2, beleza? 4.132 agora em 2021. Porque existe tanto perseguição física quanto digital. E hoje que a gente está, que o mundo não é única e tão somente físico. A gente tem aí a seara digital que já está proporcionando uma série de benesses até para os processos. Eu outro dia coloquei no meu Instagram de professora que uma pessoa foi citada pelo WhatsApp. Veja, fantástico, né? Serve para tudo, tem que servir para... Tem que ter mais finalidade. Exato. Então... Eu acho que a gente, assim, associar a tecnologia, não é, ao que a gente precisa. E a mulher tem que denunciar, ela tem que denunciar. Tem vergonha de ir à delegacia? Fala com uma amiga, vai à defensoria, né? Procura uma assistência gratuita nas universidades, mas ela não pode ser saco de pancada, ela não pode perder a sua dignidade, ela não pode ficar submissa, ela não pode perder a sua vida, porque cada um tem uma identidade. Embora você, não, eu amo, porque às vezes as mulheres chegam na delegacia quando ele é preso, a própria linguagem corporal delas, não é? Já fica com pena, olha, ele toma um remédio, isso e aquilo. Ele bebeu, ele não é assim. Exato. Mas é engraçado, Tânia, mas olha só, eu já ouvi, especialmente depois que eu comecei com o projeto, aí muita gente fala assim, isso é um absurdo. Se ela tá apanhando e ela não larga o cara é porque ela gosta. Ou então isso é mimimi. Cara, e aí eu explico pro sujeito, irmão, presta atenção. Dê graças a Deus que as mulheres são diferentes dos homens. O jeito de ver o mundo delas é diferente. E nós temos que respeitar essa diferença. As mulheres, muitas delas, ainda acreditam que são responsáveis pela união da família, que são responsáveis por manter o casamento, que são responsáveis pelas escolhas dos filhos. Então a mulher, ela apanha do filho, ela apanhou do marido, o marido era violento, o filho viu aquilo, ele cresceu vendo essa violência, ele reproduz na mãe, mas ela se sente responsável. Poxa, eu não dei a educação que meu filho precisava, eu não fui a esposa que meu marido... E ela foi aprisionada mentalmente durante tanto tempo que para ela aquilo é a realidade. Ela se sente responsável por mudar aquela conduta do marido. Não, ele só faz assim quando bebe. Já pedi para ele parar de beber. Mas ele está estressado no trabalho porque o chefe está pegando no pé. Então, assim... Se eu colocasse essa roupa... Ela se une. A culpa foi minha, porque também era muito curta. E aquilo ali foi como ela foi criada. Ela ouviu isso da mãe. Ela ouviu da avó, mas é um bom partido.
ele é grosso, né? Ele é grosso, poxa, mas ele cuida bem dos filhos. Então ela acredita naquilo e ela acredita que ela pode mudar aquilo. E mais, muitas vezes ela gosta da pessoa. Ela não gosta da violência. Ela não gosta, mas ela gosta daquela pessoa. Ela queria que aquela pessoa mudasse. Ela não quer terminar o relacionamento, então ela persiste. Muitas vezes ela nem entende que ela está sofrendo violência. É aquilo que a vítima se culpa pelo estupro. Ah, você é culpada, a cultura do estupro. É a mesma coisa, a mulher se sente culpada pela violência. Ela se sente desamparada, porque quando ela procura, se ela comentar da violência com a família fala, ah, para com isso. O cara é bom. E geralmente esses agressores de mulheres, eles são gente boa. É um cara maneiro, é um cara do bar, ele paga cerveja para todo mundo. É um cara que as pessoas vão pedir conselho, e ele dá conselho. Eu costumo dizer que essas pessoas, elas são doentes, tá? Exato. Transtorno psicológico, elas precisam de uma orientação psicológica, uma terapia, mas elas precisam ser tratadas. Só que, muitas vezes, como a gente falou anteriormente, a mulher, por ele ser o provedor ou por ele ganhar mais, que lamentavelmente a gente ainda tem a cultura no país de que podemos ter a mesma qualificação, exercermos o mesmo cargo, mas você vai ganhar mais do que eu porque você é homem. Isso aí é cultural. A gente tem que mudar isso sempre, né? Imediatamente. Hoje as coisas estão um pouco melhores em razão do conhecimento que ela consegue ter, até pela própria internet, lógico, sendo seletiva também, que a gente vê de tudo. Porque vão dizer qualquer coisa. Eu assisti outro dia um vídeo assustador, onde o cara ele vinha dizendo que, na verdade, a violência é do homem contra a mulher. É da mulher contra o homem. Que a grande vítima somos nós. Eu falei assim, cara, é surreal, mas tem gente falando e vão falar. Uma das coisas que eu achei super interessante, lhe conheço, sei da sua irreverência, que não é de hoje, desde a época de faculdade, tudo, com as pessoas, o seu zelo, mas é muito bacana você, um homem, se dedicar a falar sobre esse projeto. Quando a gente, outro dia, que aí a gente falou, né, algumas pessoas que trazer para conversar, porque isso é um trabalho de formiguinha. As pessoas, às vezes, não aparecem aqui para assistir a live, mas vão assistir depois que ela fica gravada. Até porque tem vergonha de se expor. E é o que as pessoas precisam. É expor aquilo que elas sentem, expor o que elas precisam. Você ficar aí enclausulada e sofrendo, apanhando, daqui a pouco você morre, né? Lamentavelmente. Morre. Vira estatística. E se estava naquela relação por conta dos filhos, os filhos vão ficar sem a mãe. Se era por conta da família, a família vai ficar sem você. Ou seja, não justifica, não tem uma razão. Só que a pessoa, ela não percebe. Tânia, a violência psicológica, ela é feita, direcionada para você. O sujeito que está te causando essa violência psicológica, esse aprisionamento, porque por trás de toda violência física tem uma violência psicológica que veio antes, que vem durante, que vem até que seja no pedido de desculpa, não, para não sei o que, eu fiz isso por sua causa, você não me respeitou e tal, mas ele já vai colocando na cabeça dela que ele queria mudar, ela que não permitiu. Então, assim, a violência psicológica vai na fraqueza. Porque ninguém vai chegar na mulher, na sua vítima, no ponto forte. Onde ela está fortalecida. É justamente onde ela não está. E mais, como ela acontece dentro de casa, qual é assim, ainda mais nesse mundo maluco que a gente vive, um mundo perigoso, violento, o seu grande castelo, a sua grande local de proteção deveria ser a sua casa. Que é o que você chama de seu reino, e ali você fala, aqui minhas regras. Sim. Só que para a mulher que sofre violência, ela não tem o reino, ela não tem um local de descanso, um local de império, onde ela está protegida. E mais, aquele que deveria ser o grande protetor, não que seja a função do homem, eu digo do protetor por ser o companheiro. A mulher é a grande protetora do homem, o homem é o grande protetor da mulher, o filho é o grande protetor da mãe, porque é o núcleo. Aí é dentro desse núcleo que vem a violência. Então ela está aprisionada
nas fraquezas, na chantagem, eu não vou falar mais com você, eu te odeio, teu filho não vai, eu vou tomar seu filho. E ela vai vivendo aquilo e acreditando que aquilo, que não tem luz no fim do túnel, que aquilo é a realidade, e ela entende, é assim mesmo que tem que ser. E isso vai gerando nela desesperança. Ela fica tão desesperançosa que até para pedir ajuda ela não consegue. Mas é por isso que esse assunto tem que ser muito, muito falado. A Carolina está aqui escrevendo que outro dia ela viu uma professora falando que uma das soluções seria conversar, mas ela pensa que não adianta. Não, adianta sim, Carolina, sabe? Adianta muito, porque a gente precisa que a sociedade inteira se conscientize do mal que é isso, da quantidade de violência praticada dentro de casa contra a mulher, como isso cresceu assustadoramente. Então é preciso que a gente converse muito para que as pessoas tenham o quê? Esclarecimento. Ah, mas o meu marido, o meu companheiro, nunca vai a um psicólogo. Tá, inventa uma outra roda de conversa, sabe? Tenta fazer com que um grupo de amigos conversem sobre isso. Em Friburgo, Kleber também foi aluno da gente, olha que legal. Kleber tá aí. Muito legal. A gente tem um grupo aqui chamado Tecle Mulher, que faz um trabalho sensacional. É até a Laura, que eu conversei com ela, mais para frente ela vai estar aqui conversando com você também. Esse grupo tem assistência psicológica, assistência jurídica, tem tudo isso. E é muito importante que as pessoas procurem essa ajuda, não é? A Carolina concorda com a gente. A gente tem que falar sobre isso cada vez mais, em todos os núcleos. E eu penso que isso tem que começar, Adriano, desde a educação, lá no iniciozinho, entendeu? Não é no ensino superior, não. É lá no ensino básico, é lá no fundamental. As culturas têm que ser modificadas. Hoje a gente tem aí tanto preconceito por ideologia de gênero, disso e daquilo. Eu, particularmente, tenho horror a preconceito. Eu sou lá o que dispõe a Constituição. Somos todos iguais e temos todos os mesmos direitos, principalmente em razão de nossas desigualdades. Então, eu acho que a gente tem que acolher todas essas pessoas, porque eu vejo hoje que a sociedade inteira está doente. A gente precisa de acolhimento. Essa questão dessa pandemia mexeu com todos nós. Em alguns momentos, as pessoas são grosseiras, raivosas, não é? Em alguns momentos, esse marido chega em casa e sai apertando, brigando. Uma coisa que ela vale. Então, as pessoas têm que dialogar, sim. Claro! A mulher, ela foi ensinada a se submeter às vontades do homem. É do pai, é do irmão mais velho, às vezes do irmão mais novo, e vai ser do marido. Só que, o que acontece? Eu tenho visto, e aí, todos, como a gente começou no começo aqui da conversa, todo mundo fala, vamos lá, vamos defender as mulheres e tal, mas espera aí, a mulher, ela é capaz de se defender, e talvez uma grande forma de se defender, uma das primeiras seja se impor. Olha, eu não penso desse jeito, eu mereço respeito, não fale assim comigo, porque quando você permite, é mais ou menos... Já viu criança na festa? Bota o dedo no bolo, ninguém fala nada, ele mete a mão no docinho? É isso. O sujeito, ele acha, porque ele viu. O pai dele tratava a mãe desse jeito. A mãe nunca criticou. A irmã dele era tratada da mesma forma. Ele não tinha responsabilidades em casa. Ele saía a hora que quisesse, voltava... A irmã não era presa, a irmã tinha que se controlar com roupa, com isso, com aquilo, ele podia fazer tudo. Então ele cresceu achando que isso era legal, o pai gritar com a mãe, o pai ter as vontades cumpridas, porque a mãe estava aprisionada. Ele cresceu achando que isso é normal, ele vai para o relacionamento achando que isso é normal. E se a mulher não disser para ele que isso não é normal, ei, calma aí, você precisa me entender como pessoa, você tem que me respeitar como alguém que merece respeito. Se ela não disser, talvez ele nunca nem perceba, porque ele não vai olhar para ela com o olhar que ela merece. Ele vai olhar com o olhar que ele teve. Foi o que você falou.
a educação que ele teve deu para ele esse padrão, esse parâmetro. O parâmetro é, eu posso fazer tudo e minha mulher tem que me obedecer, porque é minha mulher. Ela não é a esposa, é minha. É minha, e inclusive é minha, e se não me quiser mais, não vai ser de mais ninguém. É isso aí. Meu pai ia pra... e a gente tinha que estudar para a gente ser independente, poder ter a nossa vida, porque homem igual pai, só o pai. E a gente achava isso assim, pô, pretensão sua, a gente foi crescendo e tal. Ele não sou, vocês vão ver. E realmente, né? Eu nasci na ditadura, então a gente vai vendo as coisas acontecerem, milhões de informações. Ele faleceu tem 6 anos, ele tinha 80 anos, a mamãe tem 1 ano, e a gente conversava muito sobre isso. E uma das coisas que ele sempre dizia era, gente, numa mulher, pelo amor de Deus, não é? Acabou, vai cada um para o lado, resolve, sejamos práticos. Eu acho que muito da minha praticidade eu aprendi com eles. Mas é uma coisa cultural. Isso tem que acontecer desde a educação na aprendizagem. Lá na escola, a forma de tratar o coleguinha, o respeito que tem que ser dado em casa, o exemplo que o pai tem que dar, a mãe da mesma forma, porque às vezes a mulher não tem trabalho, não tem uma capacitação, ela fica em casa, ela cuida do lar, como muitas, né, têm essa opção. Essa mulher, ela é tão valorosa quanto eu que tenho aí os meus cursos, entendeu? Muito. Tânia, se a gente vive, se é comunhão de esforços numa vida em comum, o trabalho doméstico, o trabalho de casa é trabalho. E as rendas que são alcançadas da família são rendas familiares. O que o cara... eu estou aqui vendo aqui, até tem um comentário, que a pessoa diz o seguinte, o homem trabalha, a mulher cuida da casa. Não, peraí, então ela não trabalha? Aí o que acontece? Ela tem que ficar mendigando, olha, pô, eu preciso cuidar do cabelo. Não, que dinheiro para cuidar do cabelo é caro. Mas aí, depois ele fala, você não se cuida. Você tá um lixo. Você é feio. Ninguém vai te querer. Nem eu te quero. Esse cara, o que ele está fazendo? Ele está usando de mecanismos para justamente tornar essa mulher dependente dele. Dependente econômica, dependente de amor, dependente de atenção. E como ela não trabalha, o mundo dela passa a ser o quê? Casa, marido, família. E para ele não. Para ele é só mais uma prisão. Ele transforma a mulher numa coisa, num objeto para ele. Não pode. Se ela trabalha em casa, isso é trabalho. E se a renda que a família alcança é renda familiar. E, inclusive, os dinheiros são de todos. Não é assim? Aprendi direitinho no direito de família? Um de ambos, eu dizer para você. Agora, né, da pandemia, essa confusão que a gente está vivenciando, eu tive que aprender a cuidar da casa, que eu realmente não cuidava. Eu vivia trabalhando o dia inteiro, estava na rua o tempo inteiro trabalhando, e era escritório, universidade, outras coisas. Como eu valoro agora a dona de casa. Nossa, uma casa tem sempre o que fazer. O trabalho não acaba nunca. O trabalho não acaba. É por isso, professora, que muito se fala da mulher, da desigualdade em relação à mulher, por conta das duplas, triplas, quádruplas jornadas. A mulher tem que ser profissional, trabalhando lá fora, quando ela vai para casa, ela vira dona de casa, ela tem que cuidar do filho, já é uma terceira, tem que cuidar do marido, e ela ainda tem que estudar. Uhum. Quando o cara fala para cima, você não está se dedicando a nada. Como assim? Porque não é. Eu não estou ajudando a minha esposa. Eu vou ajudar a minha esposa. Não, tu está ajudando a tua esposa, tu está ajudando na casa. Mas a casa é dos dois. Só que o cara... Então, assim, é como se é o seguinte, você quer trabalhar? Você vai, mas o problema é seu. Não, o problema não é seu. O problema é nosso. Se você resolve formar uma família, né? Se você resolve fazer a comunhão, como você mesmo lembrou ainda há pouco, é um esforço comum de ambas as partes. Vai ter uma hora que também vai cuidar das crianças para ele poder estudar e vice-versa. Né? Mas é um esforço. Eu costumo dizer que o relacionamento é igual uma plantinha. A gente tem que regar todos os dias.
E isso em todo e qualquer relacionamento, não só o relacionamento homem-mulher, mas o relacionamento de amigos, os profissionais que trabalham juntos, os colegas de trabalho, porque o bom senso e o respeito, eles têm que imperar o tempo inteiro. Porque senão você acaba tendo o quê? A desvalorização um sobre o outro, né? E na maioria das vezes não adianta, olha, tudo bem, nós podemos fazer tudo, eu sou femininíssima e tal, mas a sua anatomia é diferente da minha. Vão ter Que bom, nós somos diferentes. É isso. a sua mãozinha, por mais delicado que você seja, com a sua namorada, com a sua companheira, se você empreender um soco, vai ser muito maior a sua força do que a minha. Isso é uma questão anatômica, não é? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse aspecto. A mulher não pode ter... Inclusive, a gente ouve muitas vezes aquelas frases prontas, aqueles pensamentos, onde o cara... ele não tem... os argumentos para dialogar são difíceis, do cara falar assim, a mulher quer direito igual, então manda ela vir virar laje. Vai descarregar saco de cimento do caminhão. É óbvio que não. Elas querem direitos iguais, sim, mas é direitos iguais respeitando quem nós somos, a nossa natureza, o jeito de pensar, a compreensão física. Evidente que o corpo do homem é diferente da mulher, graças a Deus, porque nós somos diferentes, mas nós somos seres humanos. Então o que ela quer, a mulher quer é respeito como ser humano. E o cara vai, não, então vai virar a laje. Depois que você virar a laje, você fala comigo. Não, tolice. É virar uma laje, mas... Aí eu vou dizer, não, aí quando eles vêm com esse argumento, eu falo o seguinte, tá bom, vai dar a luz. eu tenho a resposta pronta, eu falo, bicho, dá a luz. Você não consegue? Então, pô, cara, para de querer comparar o que é incomparável. Respeito. A gente só fala de respeito. E assim, eu sou homem. Falar de defesa da mulher, aí primeiro que tem muitas mulheres que falam assim, quando vem falar comigo, falam assim, oi, tudo bom? Amiga, que bom, a gente vai estar junto. Eu falo, mas eu... Beleza, mas a gente vai estar junto, mas eu sou Adriano Leonissa. Ah, você é um homem? Sou. Pô, que legal, porque assim, é diferente você ver. Normalmente são mulheres lutando pelas mulheres. Só que, para muitos caras, quando uma mulher tá lutando por direito das mulheres, eles só falam que é mimimi. É mimimi, Então, assim, é importante, e eu acho que esse é o papel fundamental de todos os homens, dizer que não é mimimi. Dizer que a gente está entendendo isso. Que as mulheres merecem respeito e que a gente sabe o papel de respeitar, que a gente não é opressor. Porque senão parece que todo homem, ele é aquele ogro, ser mortal, bruto, que vai maltratar as mulheres, e toda mulher vai ser a vítima. Não, não é. Mulher, você não é uma vítima. Você não nasceu para ser vítima. Isso não está em você, não está no seu DNA. E assim como não está no DNA de nenhum homem ser o agressor. Ele não tem conhecimento, ele foi educado errado, ele entende o mundo de um jeito diferente, ele é um boçal, pode ser várias razões, mas não está no DNA dele. Não está no nosso DNA, professora. A gente não vai ser agressor por natureza. Mas isso é uma coisa cultural, entendeu? É completamente estranho a gente, né, ainda no século XXI, né, a gente pensar nisso. Então, claro, e acontece em todas as classes, muitos homens se acham ainda superiores às mulheres. E não é isso. Como você mesmo falou, nós somos diferentes, mas nas nossas desigualdades podemos achar o quê? A equidade para isso, não é? E é o principal. Eu acho que nunca se falou tanto em equidade como a gente fala agora. Porque antes também, Adriano, as coisas eram muito escondidas. As pessoas não falavam. Hoje a gente tem uma acessibilidade maior em razão da própria comunicação. Então, encarecidamente, as mulheres que passam por violência, que sofrem, seja qualquer tipo de violência. Aí ele não me bate, ele só me maltrata com palavras, né? Ele fica só vendo o meu e-mail, o meu celular, pelo amor. Daí, pois é. É daí que começa tudo. E você vai sendo condescendente, vai sendo... Não, isso vai passar. Não passa, só piora. Daqui a pouco
Acontece um feminicídio, você está morta. Então, eu quero, sim, sempre parar de ter medo de denunciar. Ah, mas eu não tenho uma capacitação. Não faz mal. Você vai conseguir ter uma capacitação, você é forte, as pessoas vão lhe ajudar, aqueles que lhe cercam vão lhe ajudar, justamente porque você falou, você não está mentindo, porque, na maioria das vezes, todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe que ela é espancada, que ela sofre, que ele dela, que ele a larga, deixa sozinha em casa, deixa trancada em alguns momentos, às vezes sofre cárcere privado e Sim. com medo. Então tem relatos, e não são poucos não, professora, assustadoramente, de mulheres que são acorrentadas. Literalmente, é cadeado e corrente. Assim, não, ele não me bate. Ele só me acorrenta. E o que é isso? Ele só não me respeita, ele só me trata aqui. Nem o cachorro não fica acorrentado o dia inteiro. Então, assim, o cara ele trata pior que coisa. É isso, professora, você está certíssima. A gente precisa fazer parar. Quando eu idealizei o projeto, a ideia do projeto foi justamente esse 360 graus, esse círculo de proteção que as mulheres precisam formar em volta de si. Os homens precisam aprender a entender, respeitar? Precisam. Mas eu acho que bacana. Mas se a mulher não se posicionar, pode ser que o cara nunca atente para isso. Então, acho que o primeiro degrau da mudança vem das mulheres. Ela precisa começar a mudar. Mudar o jeito de olhar, o jeito de se encarar, o jeito de se ver na relação, de se ver como mulher, de se ver como um ser digno de respeito e forte. Porque a força da mulher, ela é feita de várias formas. Talvez ela não tenha músculos. Legal. Mas ela tem uma força espiritual incrível, um poder de observação. As mulheres observam, percebem muito mais. A percepção feminina é fantástica. Por isso que quando eu tenho a oportunidade de levar algum ensinamento do projeto, eu falo, gente, os homens, os seus agressores, porque o agressor pode ser um homem ou uma mulher, né? Mas o seu agressor vai te dar sinais. Ele vai te mostrar e você precisa ler os sinais. As mulheres percebem muito mais do que os homens. E isso é da natureza, é biológico. Então, né, elas percebem, elas conseguem ver coisas que a gente não vê. O nosso foco de visão é mais centrado, a gente percebe com visão de túnel, a mulher tem uma visão mais ampla. Então, note... até tem aquela brincadeira, né? Você bota alguma coisa na geladeira, o cara chega e fala, não achei. E tá lá mesmo. Então, assim, a mulher consegue perceber mais do que os homens. Sim. Então, use essas características para perceber os sinais. Ninguém começa te agredindo do nada. Assim, não é que não começa, mas os índices são muito baixos do cara que tava tudo bem, da pessoa que tava tudo bem, e de repente chega em casa, martelo, paulada, não tem isso. Começa, em geral, as agressões elas vão escalando. Tem uma pirâmide, que lá no topo está o feminicídio, né? Onde deu tudo errado, mas lá embaixo, na base da pirâmide, está aquela violência moral, tá aquela violência psicológica, tá o desrespeito. E aí você vai escalando, aí o cara, daqui a pouco tá a agressão física, tá a violência sexual. Então, assim, para antes. As mulheres têm as ferramentas, nosso corpo, nossa mente tem as ferramentas. Acho que a primeira grande defesa das mulheres é a mente. É entender isso. E tá acabando. Professora, tem que acabar. 22 segundos. Já estamos conversando, tem 1 hora. Tânia, vai encerrar a live. Gente, olha só. Envia um e-mail. Obrigada, adorei. Tânia, eu te amo. Vamos fazer de novo?